13, versículo 24. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, 24. Diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão também arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós clamamos ao Teu Espírito Santo para que nos ensine, Senhor, a parar tudo para estar a sós com o Senhor. Nós precisamos disso, Senhor. A Tua igreja precisa disso. Não só essa igreja, mas a Tua igreja, Senhor, aqui na terra, precisa disso. Como tem sido difícil, Senhor, parar num tempo em que tudo parece que vai acelerando cada vez mais. Mas nós precisamos, Senhor, nós precisamos descobrir o lugar secreto. Nós precisamos estar aos pés do Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, entender que as vitórias, elas são conquistadas não com as nossas habilidades naturais, não na força do nosso argumento ou do nosso braço, mas elas são conquistadas na oração, elas são conquistadas no Espírito, elas são conquistadas no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala ao nosso coração de maneira poderosa através dessa palavra. Amém, Senhor. Tudo está acelerado, irmãos. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que parece que cada vez mais as coisas vão se acelerando. E nós vivemos uma vida aceleradíssima. Tanto que quando você sai do ambiente da cidade, quem gosta de sair da cidade, né, vai para uma fazenda, vai para um campo, eu acredito que tem a mesma impressão que eu tenho. Esse fim de semana a gente saiu da cidade, né? Ontem nós fomos para um lugar a 40 quilômetros daqui para descansar. Chegamos hoje 2h30 da tarde. Mas é impressionante como que a noção do tempo lá muda. Porque nesse lugar onde a gente estava,
onde nós estávamos, não pega internet, não pega celular, mal pega rádio. Então, quando dá assim 8 horas da noite, você já está achando que é 11h30 e você tem que dormir. Você olha no relógio, é 8 horas da noite. O que esse mundo, irmãos, está fazendo com a gente em termos de vida acelerada? Aí nós nos deitamos. E como você sabe, você dorme bem na sua casa, na sua cama. Irmãos, eu confesso para vocês que eu dormi. E tentei dormir mais ainda. E levantei, irmãos, eu falei assim, bem, já deve ser umas 6 horas da manhã. Eu não aguento mais ficar na cama. Eu vou me levantar. Né? Fui ao banheiro. Voltei. Peguei o telefone. Olhei. Irmãos, parecia piada. Alguém estava me pirraçando, mas eram 2h36 da manhã. É impressionante quando você sai desse contexto, como que a noção do tempo vai mudando. Porque nós, irmãos, estamos inseridos num contexto onde a vida vai sendo acelerada cada vez mais. A informação é uma coisa assim extraordinária, como vai inundando a gente, os compromissos. E de repente, irmãos, nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós vamos vivendo uma vida como os outros vivem, uma vida absolutamente secular. Nós não temos mais tempo para as coisas que são de fato importantes e preciosas na nossa vida, porque o trabalho vai nos engolindo, os compromissos vai nos engolindo, e para fechar tudo, o cansaço vai nos engolindo. Você quer ver como que nós não nos relacionamos mais? Quando você vai para um restaurante, ou você vai para um barzinho para comer um espetinho, tomar um guaraná, repara nas mesas que estão ao seu redor. Boa parte das pessoas estão no WhatsApp. Elas não conversam mais, ou conversam muito pouco. Estão entendendo? Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Ou você para tudo. Eu não estou dizendo, porque eu vou usar essa expressão várias vezes nessa meditação. E quando eu disser isso, não estou querendo dizer que você tem que parar de trabalhar, parar de estudar e parar de exercer as suas tarefas, que são a responsabilidade sua. Não, quando eu disser que você tem que parar, eu estou dizendo que você precisa tirar um tempo para ir para os pés de Jesus, mas um tempo de qualidade. Então o que eu ia dizer para vocês, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, irmãos, ou nós paramos com essa vida acelerada que pode muito bem ser freada, ou irmãos, nós vamos levar alguns sustos na nossa vida. Porque no final das contas nós estamos vivendo exatamente como vivem as outras pessoas. O mundo lá fora, a diferença é que talvez uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou talvez uma vez por mês, eu vou na igreja. E é interessante porque a reunião, irmãos, ela é sempre à noite, né? Na quarta-feira nós temos oração. Que horas? 7h30 da noite. Domingo nós temos o culto. Que horas? 7h30 da noite. E é justamente a hora que você chegou do trabalho e está o quê? Cansado. E aí o que você sacrifica? Você sacrifica o culto. Mas não sacrifica a televisão, não sacrifica a internet, não sacrifica o WhatsApp, não sacrifica o Discovery Channel. Estão entendendo? E aí, irmãos, nós vamos vivendo assim, sabe, sem perceber que o Espírito de Deus, ele anseia por fazer uma obra tão poderosa na nossa vida e que poderia de fato e de verdade mudar
completamente a nossa vida, mas para isso nós precisamos ter comunhão com Ele. Mas nós não temos comunhão com Ele. E o que vai acontecendo, irmãos, é que nós vamos vivendo segundo os preceitos da nossa carne, os preceitos da nossa alma, aquilo que é natural em nós. E muitas vezes, irmãos, poucos frutos do Espírito são encontrados na nossa vida. Por que poucos frutos do Espírito são muitas vezes encontrados na nossa vida? Pouquíssimos frutos. Às vezes, sabe por quê, irmãos? É porque apesar de nós sermos crentes no Senhor Jesus, nós temos tido muito pouco tempo de qualidade para comunhão com o Senhor. As nossas meditações na palavra se resumem a apenas esse tempo que passamos aqui na igreja. Os nossos momentos de oração e de adoração se resumem apenas nesse tempo que nós passamos aqui na igreja. 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos mais ou menos. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, é muito pouco. É muito pouco. Tem situações que você está vivendo na sua vida. Eu não vou falar vocês, eu vou falar nós. Tem situações que nós estamos vivendo na nossa vida porque não sabemos orar, não sabemos gastar tempo com Deus. Você já parou para pensar que a sua vida, ela poderia ser completamente diferente se você se dispusesse a passar pelo menos 1 hora todos os dias com o Senhor? A sua vida poderia ser diferente. No domingo passado nós ministramos uma palavra que está ali no Evangelho de Mateus, aonde narra aquele momento em que Jesus estava orando e pedindo a Deus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Era um momento decisivo, um momento em que Jesus estava indo para a cruz. Ele sabia tudo que iria sofrer, ele sabia o quanto iria padecer, e ele pede a Deus para livrá-lo da cruz. Mas, graças a Deus, ele não foi livre da cruz. Ele decide ir para a cruz. Um momento decisivo. E ele volta para falar com os discípulos que estavam um pouco mais atrás. Eles estavam em um jardim chamado Getsemane, e encontram os discípulos dormindo. E nós fizemos uma aplicação muito interessante sobre essa palavra. Às vezes, em momentos decisivos da sua vida, você é encontrado dormindo. Quer dizer, não ora, não vigia, não tem tempo com o Senhor. E muitas vezes o nosso argumento, ele é válido para não irmos para a presença do Senhor. Presta atenção no que eu estou falando. Às vezes o nosso argumento é válido para não ir para a presença do Senhor. Mas que argumento que seria válido? O argumento de que eu estou muito cansado para ir para a presença do Senhor. E de fato, irmãos, nós muitas vezes estamos muito cansados para ir para a presença do Senhor. É trabalho, é tudo corrido, é correria, é luta. Chega no final da noite, você realmente está cansado. Assim como os discípulos naquele momento estavam cansados. Estavam cansados porque andaram o dia todo. Estavam cansados porque estavam com Jesus, curando enfermos, expulsando demônios. Isso cansa, irmãos. E aí, a noite é fechada com um banquete, que foi a ceia pascal, sabe? A comemoração da Páscoa. E um banquete delicioso. Eles comeram ali e foram para o jardim do Getsemane. Então eles se assentaram e pegaram no sono. Estavam cansados. Assim como você e eu muitas vezes estamos cansados. Só que eu vou dizer uma coisa para você, querido. Apesar
do cansaço, tem momentos da nossa vida que não é hora de dormir, apesar do cansaço. Apesar do cansaço. O argumento é válido, mas não é aceitável. Porque para aquele momento da sua vida você não poderia dormir, porque é um momento decisivo da sua vida, e às vezes você nem sabe. Se os discípulos soubessem tudo o que aconteceria naquele momento ali, a partir daquele momento em que prenderiam Jesus, você pode ter certeza que eles fariam de tudo para estar acordados, vigiando, porque seria, irmãos, a maior provação que já houve em toda a face da terra, a crucificação de Jesus, que graças a Deus terminou com a ressurreição dele. Mas era um momento em que precisava de vigiar. E o que nós falamos no domingo passado? Que o primeiro benefício da oração na sua vida não é resolver as suas causas, não é mudar algumas situações ou circunstâncias da sua vida. O primeiro benefício da oração na sua vida não é repreender o diabo. O primeiro benefício da oração na sua vida é levar você para o descanso de Deus. Ele vai levar você para o descanso. É a primeira coisa que a oração vai trazer na sua vida, meu querido. Vai levar você para o descanso de Deus. E muitas vezes o descanso que nós de fato precisamos não é o descanso físico. Uma noite de sono, você está zero bala. Os músculos do seu corpo relaxam. Você deita na sua caminha, no seu travesseirinho, e faz lá todas as manias que você tem para dormir. No outro dia, aí você, assim, para ficar melhor, você tem que deitar um pouquinho mais cedo, para dormir mais. No outro dia você levanta, toma aquele banho gostoso e vê que o seu corpo está descansado. Quando nós falamos do descanso de Deus, não é esse descanso. Esse descanso aí, uma noite de sono resolve. Mas tem um descanso que só Jesus pode trazer para a sua vida. É o descanso daqui, ó. O descanso daqui. A alma inquieta, o coração angustiado, por causa de situações que não foram resolvidas, por causa de situações, irmãos, que nós olhamos e aos nossos olhos parecem insolúveis, por causa de situações, irmãos, que parece que não tem mais saída, a sua alma fica angustiada. E então quando você vai para a oração, quando você vai para aquele tempo com o Senhor, Jesus chega na sua casa, Ele entra lá no seu quarto, aonde você está orando, e Ele vai assim dizer para a sua alma: aquieta-te. Vento, pode parar. Mar, se acalme. E você é inundado pela paz do Senhor, pela paz de Jesus. É o primeiro benefício da oração na sua vida. E depois, é claro, as outras coisas vão sendo resolvidas, você vai ganhando a direção do Espírito de Deus para agir, você vai ganhando discernimento que você precisa ter em algumas coisas. Irmãos, eu anotei algumas coisas que falei domingo passado, vou falar mais uma vez. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é meditação. Olha só. A oração torna o meu espírito sensível à voz de Deus. A oração, ela vai trazer o temor do Senhor no meu coração. A oração me faz vencer as sementes de corrupção da minha carne. A oração me leva para o descanso de Deus. Olha aí para a sua Bíblia, nesse texto que nós lemos. Mateus capítulo 13.
Eu quero meditar sobre isso aqui com você. A oração me faz vencer as sementes de corrupção da minha carne. Nós já encontramos o descanso do Senhor quando nós fomos para um lugar secreto. Agora vamos ver o que a oração ela vai fazer na minha vida. A parábola que Jesus contou fala de um homem que semeou a boa semente em um campo. Mas à noite, quando todos dormiam, quando todos o que, irmãos? Quando todos o que, irmãos? Você tem certeza que não era quando todos vigiavam? Quando todos oravam? Quando todos estavam atentos? Tem certeza disso, irmãos? Olha na sua Bíblia de novo. O que está escrito aí? No versículo 25. Está escrito assim: mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. A semente ainda não tinha brotado. Aqueles ceifeiros, aqueles trabalhadores, eles foram naquele campo do dono daquelas terras, e pelas ordens dele, eles semearam trigo. Então eles trabalharam a terra e jogaram o trigo ali. Daria uma colheita excelente de trigo. Mas durante a noite, enquanto todos dormiam, vem o inimigo e semeia sementes de joio no meio da plantação, de maneira desordenada. Ou até talvez de maneira ordenada, eu não sei, mas ele semeia o joio. O joio é uma planta, irmãos, muito parecida com o trigo. Muito parecida com o trigo. Tanto que para leigos como nós, exceto para quem é engenheiro agrônomo, ou planta lavoura e conhece, lida com trigo e sabe exatamente o que é, para nós seria difícil nós identificarmos o que é joio e o que é trigo. E segundo a consultoria agronômica que eu tive há uns meses atrás, do irmão Alexandre, esposo da Sol, o joio ele traz alguns problemas muito sérios para uma plantação de trigo. Porque a semente do joio, ela vai penetrando ali na área onde está plantada a semente do trigo, e ela vai roubando os nutrientes que era para o trigo. Ela vai roubando tudo para ela. Então quando o trigo cresce, ele cresce uma planta fraca. Talvez, isso eu vou arriscar, ele não me falou isso, mas talvez com 70%, 80% da sua capacidade produtiva, talvez até menos. Mas ela vai enfraquecendo. A primeira lição que eu quero que você aprenda nessa noite é o seguinte: as sementes de corrupção plantadas na nossa carne, ela vai tirando o poder e vai tirando a força daquilo que Jesus plantou na minha vida. Presta bem atenção, porque parece que está errado, mas não está. Pastor, por que não está errado? Não está errado, sabe por quê? É por isso que na igreja nós temos alguns ministérios que não são exercidos na sua plenitude, na sua força e com todo o seu vigor. É por isso que na igreja nós temos, irmãos, no meio do povo de Deus, nós temos vidas que não deslancham. Pessoas, irmãos, com dons e talentos brilhantes que foram dados pelo Espírito Santo de Deus, mas não deslancha. É igual, irmãos, aquelas mobiletes que se tinha antigamente, principalmente quando elas ficavam mais velhas. Você estava em casa e ouvia aquele barulhão descendo a rua, e você falava assim: meu
Deus do céu, deve estar a uns 85 quilômetros por hora. Isso para uma mobilete é um absurdo. E vai fazendo aquele barulhão. Você fala, nossa, tomara que não atravessa ninguém na frente, porque senão ele passa por cima. Aí quando você vai olhar, ela vai descendo devagarzinho. Só tem barulho. Perdeu o vigor. Nós temos, irmãos, no meio do povo de Deus, o crente mobilete. Tem muito barulho, mas ele não exerce o seu ministério com todo o vigor. É por isso que na igreja falta algumas coisas. É por isso, irmãos, que na igreja nós temos a falta de alguns ministérios. Não é porque nós não temos ele na igreja, mas é porque quem tem a semente que foi dada pelo Espírito de Deus, que foi plantado, ele não consegue vencer o joio que está dentro dele. O joio fala do pecado, o joio fala da corrupção da carne, o joio fala de coisas do homem natural, o joio fala, irmãos, de coisas que muitas vezes nos acompanham a vida inteira, que parecem ser espirituais, mas não são. Parecem ser trigo, mas não são. Pecados ocultos, pecados não confessados, mágoas que são guardadas dentro do coração, coisas que não foram resolvidas, um coração que não consegue se entregar, ele não consegue fazer alianças, porque já foi ferido, já foi ofendido, ele tem princípios de rebeldia dentro dele, ele não consegue fazer raízes por causa de joio. O joio é isso na sua vida, amado, preste atenção. O joio vai tirando o vigor daquilo que é legítimo e genuíno do Espírito na sua vida. Joio faz muita gente desviar, joio faz muita gente sair da igreja. O texto diz que o inimigo veio enquanto todos dormiam. Um dos problemas, irmãos, de se dormir, um dos problemas de não se vigiar, é porque justamente naquela fase aonde nós não vigiamos, naquela fase aonde nós não oramos, é que, sabe, irmãos, o joio que está na nossa carne, ele vai se tornando mais evidente na nossa vida. Pastor, por que eu sou tentado? Aliás, deixa eu inverter a pergunta. Pastor, por que eu caio na tentação? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Glória a Deus, é mesmo. 10 vezes o justo cairá, 10 vezes o Senhor o levantará. Glória a Deus por isso. Cair é de Deus, levantar é do homem. Glória a Deus por isso, já falei, né? Mas sabe por que cai? Sabe por que cai? Cai porque não tem uma vida de oração. Pastor, por que eu sou tentado? É tentado porque não tem uma vida de oração aos pés do Senhor. O que Jesus fala para os seus discípulos lá naquele texto? Quando ele volta e vê que os discípulos estão dormindo, ele lá, agora há pouco, clamando a Deus: Senhor, meu Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, o texto diz que Jesus ele entra num estado de angústia tão grande. Ele diz assim para Pedro: a minha alma está angustiada, e numa angústia mortal. Querido, ele estava indo para a cruz. Ele estava indo para a cruz. Aí ele volta e os discípulos estão o quê? Dormindo. O momento fundamental não era para dormir, era para conseguir vencer o cansaço, vencer o desânimo, vencer os olhos pesados, e era para estar junto com Jesus orando. Aí Jesus fala assim para eles: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Gente, não é hora de dormir.
vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. Eu posso entender, irmãos, que a tentação vem, é porque encontra na minha vida a falta da cobertura da oração. A cobertura da oração do meu pastor, não, a sua cobertura de oração. É por isso que ela vem. É por isso, irmãos, que o joio, ele vai se manifestando. Vamos olhar aqui, olha de novo aí para o texto. Esse texto é muito rico. Versículo 26, ele diz assim: quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. O joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, que o Senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. O Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Olha para mim, igreja. Porque nem aqueles servos que estavam trabalhando na lavoura tinham a total habilidade para discernir o que era joio, o que era trigo. Meu querido, presta atenção. Quando você se omite numa vida de oração, há vários perigos que vão rondando a nossa vida. Eu não estou falando de demônios, eu estou falando de perigos, eu estou me referindo ao joio que está aqui dentro. Sabe qual é o perigo? Um deles, sabe qual é um dos perigos? Um dos perigos é: você pode confundir o que é de Deus com o que não é de Deus. Você olha para o trigo e fala: é joio. E você olha para o joio e fala: é trigo. Você olha para o joio e fala: esse trigo é lindo, vou cultivar isso na minha vida. Afinal de contas, é um pé de trigo maravilhoso, vai dar muito fruto, um espetáculo. E na verdade você está olhando o joio. E aí você começa a cultivar o joio, você começa a cultivar atitudes na sua vida, condutas, comportamentos, pensamentos. Você começa a cultivar pensamentos na sua vida, achando que são de Deus, e na verdade eles não são, eles são joio. Mas por que você não consegue discernir? Por que você não consegue discernir que aquilo não é de Deus, que aquilo não é trigo, aquilo é joio? Por que você não consegue discernir? Porque não tem vida de oração. E a falta da vida de oração, a falta de estar aos pés do Senhor, a falta de gastar um tempo com o Senhor, ela vai tirando de você a sensibilidade espiritual, ela vai tirando de você a capacidade espiritual de discernir as coisas. Então você vê uma coisa que é do homem e você fala: é de Deus. É por isso, irmãos, que muitas heresias têm entrado, muitos ventos de doutrina têm entrado no meio do povo de Deus. E pessoas, irmãos, ouvindo heresias, ouvindo ensinamentos errados, coisas que não têm base bíblica, não estão na Bíblia. E ela olha e fala, ela olha para esse joio e fala: que trigo lindo, isso é uma divina revelação do Espírito Santo de Deus. E não é. Ela perdeu a capacidade de discernir. O apóstolo Paulo fala ali na carta aos Coríntios: as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Aí você olha para o trigo genuíno, é de Deus, foi plantado na sua vida pelo Espírito Santo, é de Jesus.
Aí você olha e fala: que joio horrível. Como que isso foi surgindo na minha vida? Aí sabe o que é que você faz? Você fala assim: eu vou arrancar essa coisa da minha vida. E aí você vai lá e arranca. Arrancou o quê? Arranquei um joio. Não, você arrancou o trigo e jogou fora. Isso fala daqueles servos que receberam os talentos e foram lá e esconderam os talentos. Ou daquele servo, né? Era um só que escondeu o talento. Isso fala de você deixar de viver de maneira do Espírito, segundo o Espírito de Deus, porque acha que é loucura. Olha o que o apóstolo Paulo fala: o homem natural não entende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Porque perdeu, irmãos, a capacidade de discernir. O texto diz aqui, olha a resposta do dono das terras, do dono daquela lavoura. Versículo 28, o inimigo fez isso. Respondeu ele, os servos lhe perguntaram então: e o Senhor quer que nós o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão também arrancar com ele o trigo. São muito parecidos. E se você não tiver discernimento, você vai arrancar coisa errada e vai cultivar coisa errada na sua vida. É por isso, irmãos, que às vezes passam-se anos e anos na igreja, mas não deslancha. É aquela mobiletezinha descendo, fazendo um barulho terrível. Você acha que ele está a 85 km por hora, mas não, ele não está a 30 por hora. Perdeu o vigor. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida que você, quando for arrancar, vai arrancar joio de dentro de você e não trigo. Eu quero profetizar na sua vida que você, quando decidir parar alguma coisa na sua vida, você vai parar uma conduta errada, você vai parar um pensamento que não é de Deus, você vai parar um comportamento errado, você vai parar uma atitude que não pode mais ser encontrada na sua vida e vai começar a produzir os frutos do Espírito com vigor. Com vigor. Vigor. Essa rua aqui, irmãos, Rua Abade Thomas, ela é uma rua muito larga e é uma rua que tem um declive ou uma descida, né? Para ficar mais fácil. Irmãos, vocês não sabem o que eu ouço de carro descer nessa rua. E eu, irmãos, olha, eu digo com certeza que não é aquela mobiletezinha que parece estar a 85 por hora, não. Sabe, tem carro que desce nessa rua aqui, irmãos, ou muitas vezes sobe a mais de 90 km por hora. Eu já vi. Domingo passado, eu estava descendo para a igreja. Quem é pai sabe disso. A gente preocupa, a gente fala e fala e fala e fala e fala. E aí, às vezes, o filho olha e fala: mas pai, já fala, vai falar de novo, pai, deixa de ser chato. Não é chato, não é chatice. Sabe, preocupação de pai. Eu estava com o Gabriel, e o cara passou, irmão, numa caminhonete, mas ele passou assim, irmãos, ele estava uns 90 por hora. E eu falei: tá vendo? Tá vendo, meu filho? Jamais confie em preferencial. Você vai de bicicleta para a escola, jamais. Pare em toda esquina. Porque, meu filho, se um cara desse, ele confunde. E aqui, quem mora aqui nessa região, quem já andou aqui, sabe que tem muito cruzamento que você acha que tem que parar e não tem. É preferencial de quem vai.
E tem muito cruzamento que você acha que é sua preferencial e não é. A preferencial é de quem vem subindo. Então eu adotei uma metodologia na minha vida. Eu paro em tudo. Ou quando é aberto, diminui a velocidade, né? Ou diminui a velocidade. Diminui. E aí você olha e fica esperto, irmãos. Eu estava uma vez, isso tem mais ou menos 1 ano e meio. Eu estava descendo ali na outra rua, paralela a essa daqui, na rua que passa em frente ao Colégio Ágape. E ali todo mundo sabe, se você está subindo nessa direção, a preferencial é sua. Se você está nessa direção aqui, você tem que parar. Tanto quem está indo como quem está vindo de lá. Irmãos, vem um caminhão. Esse caminhão, eu falo para você que ele estava nos 45 km por hora. Talvez um pouco mais. Ele simplesmente chegou e atravessou. Graças a Deus, não tinha ninguém de bicicleta, não tinha um carro, ele tinha que parar. O que eu queria dizer com isso? Quero mostrar para você, querido, que quando o joio for vencido na sua vida, você não vai precisar de fazer barulho. O vigor, ele não traz barulho. O que eu quero dizer com barulho? Barulho não é dizer aleluia, glória a Deus. Não é esse barulho que eu estou dizendo, não. O barulho que eu estou dizendo é: olhem para mim, eu estou exercendo um ministério maravilhoso na igreja. Você não precisa disso. O ministério tem vigor, ele tem força. Você quase não ouve. Sabe por quê? Porque a obra, ela é construída lá no secreto, aonde ninguém está vendo. Lá no secreto. Aí você olha e fala: meu Deus, que isso? Já está nessa estrutura toda, mas ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Porque onde é construído é um lugar que só tem acesso 2 pessoas: você e o Espírito de Deus. E aí é ali que você vai começando a olhar: não, isso aqui não é trigo, isso aqui é joio. Porque o Espírito Santo vai mostrando para você, ele vai dando discernimento para você. Olha, isso aqui é joio na minha vida, isso tem que ser arrancado. E você vai para os pés de Jesus e clama: Senhor, me ajude a vencer essa semente de corrupção na minha carne. Me ajuda a vencer esse joio na minha carne. Aí sabe o que acontece? Vai comigo aqui, ó, 2 folhas para frente na sua Bíblia, ou 3, né? Ou 4, Mateus capítulo 15. Deixa eu olhar aqui, porque aqui no celular eu anotei o texto. Espera aí. Acho que é Mateus 15, 13. Deixa eu ver se é 15, 13. Isso, 15, 13, é isso mesmo. O pastor tá ligado. Como você sabia que era esse texto? Amém. É o Espírito Santo mesmo. Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele diz assim, ó: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Foi Jesus que falou isso. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Meu irmão, olha aqui, olha para mim, irmãos. Na minha vida, Stanley Jones, e na sua vida, tem muita coisa que não foi plantada pelo Senhor. Ah, mas eu achei que o pastor era santo. Você achou errado. Pastor, eu sou tão certinho. Continua achando errado. Não, pastor, mas eu sou gente boa. Eu concordo que é mesmo.
mas continua achando errado. Tem muita coisa na sua vida que não foi Jesus que plantou. Tem muita coisa dentro da sua vida, meu querido, que é semente de corrupção. E por que ela está aí? Ela está aí por causa que porque você habita num corpo que é carnal e que está corrompido pelo pecado. E que se não for dominado pelo Espírito de Deus, vai levar você para a morte. Mas se for dominado pelo Espírito Santo de Deus, vai levar você para a vida eterna. É vida e vida em abundância. E é assim que você vai conseguir vencer. É assim que você vai conseguir arrancar o joio daí. É lá no lugar secreto. Fala assim: Senhor Jesus, toda árvore que o Senhor não plantou, pode vir e arrancar pela raiz. Arrancar pela raiz. Vamos terminar, irmãos, essa meditação aqui em Tiago. Abre lá comigo em Tiago. Eu gosto demais desse texto aqui, mexe muito comigo. É um versículo só, fala muito ao meu coração. Tiago está depois de Hebreus. Capítulo 1, versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Eu vou esperar você achar, porque eu quero que você acompanhe, quero que você leia e quero que você marque, se for possível, marque esse texto na sua Bíblia, se ainda não está marcado. Tiago capítulo 1, versículo 21. Todo mundo encontrou? Todo mundo encontrou? Amém. Então o texto diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Glória a Deus. A palavra implantada em nós, irmãos, é poderosa para salvar-nos. É poderosa para nos salvar. Mas olha, o texto ele começa dizendo: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Isso aqui que me chama a atenção: maldade que prevalece. Olha para mim, igreja. Maldade que prevalece. Tiago está falando, ele escreveu para crentes, ele não escreveu para ímpios aqui, ele escreveu para a igreja. É uma carta de Tiago a uma igreja. Ele diz: portanto, se livrem de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Tem muita impureza moral e maldade, irmãos, que vai passando os anos, ela vai prevalecer na nossa vida. Ela vai prevalecendo. O que isso aqui fala? Sementes de corrupção, pecados, condutas, filosofias, comportamentos, e que tem prevalecido. Tem prevalecido na nossa vida. O que ele fala? Livrem-se disso. E aceitem humildemente a palavra de Deus, é claro, a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Então diga assim mais uma vez: Senhor Jesus, venha sobre a minha vida e arranca pela raiz toda árvore, toda planta que o Senhor não plantou. Amém. Vai ser assim na sua vida e na minha vida também. Amém, irmãos? Amém. Diga assim comigo: a oração me leva para o descanso de Deus. Diga assim comigo: a oração me leva a vencer
as sementes de corrupção na minha carne. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Enquanto os irmãos preparam uma canção